Você já parou para pensar que tudo acontece na sua vida na hora que tem que acontecer? E que as pessoas e que seres mágicos e transformadores chegam na sua vida na hora que eles têm que chegar? Pois é, eu acredito naquele ditado que diz que nada é por acaso. Porque no meu caso aqui, ó, Cacauzinha, Tingolino, eles chegaram na minha vida no momento em que eles tinham que chegar. No momento em que eu estava pronta, sabe, para ser mãe. Pois é, porque eles que me ensinaram a ser mãe. Mãe de pet, que também é mãe. Eu digo que eles não nasceram de mim, mas eles nasceram para mim. Essas 8 patinhas aqui são donas do meu coração. São elas que todos os dias me fazem acordar mais feliz, com mais energia, com mais disposição e me fazem me sentir mais viva, com um propósito maior por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Almames e tutora destas beldades, Dindes e Cacauzinha. E hoje eu vou contar um pouquinho aqui para você de como eles chegaram na minha vida, qual foi o momento em que eles chegaram na minha vida e o propósito, que cada dia mais eu tô mais convicta de que eles vieram me ensinar. Então, Dindes e Cacauzinha, eles têm 8 anos e 7 meses, eles nasceram no dia 5 de dezembro de 2016 e com 3 meses chegaram na minha vida. Como é que foi isso? Eu sempre fui alucinada por bichos. Eu monto a cavalo desde pequena, mas eu sempre morei em apartamento com os meus pais. Os meus pais tiveram cachorros, nas suas respectivas casas quando eram solteiros. Sempre adoraram cachorros, mas a gente vivia num apartamento que era super confortável, mas não cabia ter um doguinho ali, um mascotinho ali. Meus pais sempre trabalharam fora, de casa, então eles sempre tiveram a ciência da responsabilidade que é lidar com corações, lidar com vidas, porque são seres vivos, sim. Para mim são seres humanos. Então, quando eu era criança e adolescente, eu nunca tive a oportunidade de ter um peludinho para chamar de meu em casa, mas eu sempre tive a oportunidade de ter peludinhos, pocotós, que eu falo os irmãos pocotós deles na hípica. Então, como eu disse, eu sempre tive muito contato com animais. E aí, eu com 29 anos saí de casa para morar com o meu namorado, meu marido, hoje em dia, mas na época a gente era namorado. E aí, os meus avós sempre criaram na fazenda, assim, nunca como uma criação comercial, um canil comercial, mas sempre teve na fazenda a criação o quê? De Fox Paulistinha, olha lá, Dindes e Cacauzinha, e de fila brasileiro. E aí a minha irmã, que se casou antes de mim, ela comentou com meu pai que ela queria ter um pet, que ela queria ter um cachorro. E aí meu pai falou, vai nascer na fazenda a última ninhada de Fox Paulistinha. E ela falou, tá bom, ótimo. E ela falou, eu quero um machinho, tá bom. E aí nasceram Dindim, Cacauzinha, nasceram 5 fêmeas e um macho. O Dingo sempre foi o único menininho. Uma fêmea, infelizmente, faleceu ao nascer, eu não me lembro se foi ao nascer ou logo depois que nasceu, e ficaram 4 fêminhas, 3 como a Cacauzinha, que é o fox tradicional do preto e branco, e uma marronzinha e branca, assim como o Dindim. Quem acabou ficando com ela, uma das melhores amigas da minha irmã, que é super cachorreira. E a Sunny, ela é que nem o Dindim, marrom, branquinha do olho verde, mais menor e mais gordinha e mais branquinha do que marrom. E aí, minha irmã os conheceu assim com dias de vida. Na ocasião, eu tinha intenção, de ter um mascote, eu sempre quis ter um cachorro, mas como eu não tinha filhos biológicos, e hoje em dia eu também não tenho, eu pensei, caramba, como é que eu posso ter uma vida para me responsabilizar? Se eu tenho uma rotina agitada, meu marido trabalha muito fora de casa, viaja muito. Eu hoje em dia faço home office, mas na ocasião eu trabalhava também fora de casa. E eu falei, acho que não vai dar, acho que eu não consigo encaixar. Mas eu queria muito. E aí minha irmã comentou comigo que tinha uma fêmea, no caso a dona Miss aqui, que era muito apegada à mãe. E que ela estava morrendo assim, de dó, por exemplo, não, mas como é que a gente vai fazer com ela? E ela falou, então eu vou pegar os 2. Ela comentou comigo, Carol, você não quer? Eu falei, olha, não é que eu não queira. Eu, como você sabe, sou doida para ter um mascotinho, uma mascotinha. Mas eu falei, bom, deixa eu pensar, deixa eu falar com o Duda, deixa eu falar com a Érica, que também é o mames deles, e que nos ajuda aqui em casa, ajuda o Duda antes de eu conhecê-lo. Se ela gosta de cachorro, enfim, porque vai ser uma super companhia para ela também. Conversei com ela, ela achou sensacional. Conversei com o Duda, meu marido, e ele me deu umas condições, claro, super razoáveis, do tipo, vamos adestrar. A gente não tinha intenção de cruzá-la, então vamos castrar, até em função do câncer de mama, para fêmea, que se você não tem intenção de cruzar, é interessante que você faça a castração cedo. E se eventualmente não desse certo por algum motivo, a gente teria fazenda para encaminhar a Cacauzinha de volta, se fosse o caso. Então eu falei, bom, ótimo, vamos lá. E aí eles ficaram assim uma semana separados só, porque o Dindim estava com a minha irmã, só que a minha irmã, ela descobriu que ela tem alergia a pelo de cachorro. E aí a alergia dela é bem severa, ela já tentou tratar várias vezes,
mas é uma alergia assim que é perigoso até de fechar a glote, né? Então assim, aí eu encontrei meu cunhado no clube um dia, estava super triste, eu falei, Fred, o que aconteceu? Ele falou, putz, você não sabe, a gente não vai poder ficar com o Dindinho. Eu falei, caramba, como não? Eu falei, pera. Aí meu marido estava viajando com os amigos, ele faz uma viagem com os amigos todo ano, e eu conversei com a Erika e falei, Erika, você topa que a gente fique com os dois uma semana? Dindinho vem pra nossa casa e a gente faz o teste? É o que eu falo. É um amor em dobro. Quem limpa um cocôzinho, limpa outro cocôzinho. Quem limpa um xixizinho, limpa outro xixizinho. Tipo, não é trabalho, entende? Vai dar ração para um, já dá ração para o outro. Dindis passou essa temporada em casa, aí meu marido chegou, aí ele voltou para casa da minha irmã um dia, aí eu expliquei para ele a situação, e ele, de peito aberto, assim, de braços abertos, recebeu nosso Dingolino aqui, que é nosso mascotinho, eu brinco que ele é o nosso bodyguard, sabe? Aquele guarda-costas. Recebemos ele de braço aberto e quem saiu ganhando com tudo isso foi também Dona Cacauzinha. Porque eles desde pequenos, eles ficaram, como eu disse, só uma semana separados. Eles mostraram sempre muita cumplicidade, muito respeito um pelo outro. E eles são muito apegados, muito. É uma coisa assim de irmão mesmo, dá pra ver que eles se amam incondicionalmente. Isso é maravilhoso, porque é algo que é deles, né? Eles nasceram juntos e eles permaneceram juntos. Então eu falo que é um amor em dobro assim, e eu saí ganhando com isso também, porque eu fui mãe 2 vezes, mãe de gêmeos. Olha que coisa maravilhosa, não é muito bom? E um casal, um machinho e uma fêmea. Olha, é incrível, porque a beneficiada da história toda fui eu também, né? E meu marido, óbvio. Então, contando agora um pouquinho da personalidade de cada um. Assim, quando eles chegaram em casa, eu fiz todo o dever de casa, né? Eu já conhecia a raça Fox Paulistinha, Terrier brasileiro, só que eu fui estudar a raça, fui entender o grau de energia, como é que era o contato com outras pessoas, com outros animais, outros cães, com crianças, porque eu não tenho criança aqui em casa. Como eu disse, eu não sou mãe biológica. Então, eu estudei tudo isso para entender como é que eu poderia recepcioná-los da melhor forma e dar para eles um lar cheio de amor, cheio de respeito, cheio de admiração, óbvio, e conforto, para que eles se sentissem em casa. E eles são donos da nossa casa. Sim, eles que mandam aqui. Eu fiz todo o dever de casa, aí eu contratei um adestrador que segue com a gente até hoje, o Super Lucas Arias, e conversei bastante com ele, ele me deu várias dicas. E assim, quando os filhotes chegam em casa, e eles não chegaram assim de um canil, que eles chegaram aprendendo a fazer pipizinho e cocôzinho no tapete, na fralda higiênica. Não, eles chegaram da fazenda. Então chegaram, aí a gente ensinou essa questão de fazer as necessidades no lugar certo. Isso no começo, meu marido, eu me lembro que ele falou assim, mas eles vão dormir fora de casa. A gente morava numa outra casa e tinha uma lavanderia que ficava fora da casa, numa área de serviço fora. E aí tinha a lavanderia acoplado, o banheiro que a Erika usava e um depósito. No corredor do banheiro e da entrada do depósito, eu coloquei uma casinha de plástico, que era uma área coberta para eles. E aí o Lucas nos explicou que era muito importante para que eles aprendessem a fazer pipizinho e cocôzinho no lugar certo, que a gente limitasse o espaço com aquelas grades, né, forrasse tudo com fralda. Aí quando a gente visse eles fazendo na fralda, a gente premiasse. E aí a gente ia diminuindo o número de fraldas. Enfim, fizemos todo o beabá, fizemos toda a lição de casa. O Dingo, ele sempre foi muito bom nisso. Até hoje ele segue muito bem. Hoje em dia a gente põe tapete higiênico dentro de casa, mas assim, eles não gostam de fazer, eles gostam de ir no jardim. A Dona Cacauzinha, eu confesso que ela é assim, sabe? Aí o que aconteceu? Eles aprenderam. A Cacau, a gente optou por castrar inicialmente. Porque a gente, como eu disse, não tinha intenção de cruzá-la. Eles chegaram muito pequenos, a gente falou, a gente vai curtir eles durante muito, muito tempo. Então, o veterinário deles recomendou que a gente fizesse a castração após o primeiro cio dela, que isso não mudaria nada, isso continuaria ajudando a gente evitasse com eficiência o câncer de mama. E aí, fizemos, só que depois que a Cacau voltou da anestesia geral, vou falar uma coisa pra você, deu um nó na cabecinha dela e esse nó permanece um pouco até hoje. A Cacauzinha, ela eventualmente faz cocôzinho nos lugares que não deve. Estamos trabalhando novamente essa questão comportamental dela, inclusive. O Dindin não, o Dindin sempre foi muito bom, como eu disse. Então, a gente fez todo esse beabá e a gente também preparou a casa para a chegada deles. Então, a gente colocava aquele spray de gosto ruim para que eles não roessem os móveis. De fato, eles nunca roeram móvel, nunca roeram uma havaiana uma vez. Vou contar esse caso. Eles estavam, então assim, no começo eles dormiam na área de serviço, eles não dormiam com a gente na cama como eles dormem atualmente durante algum bom tempo já. Eu tinha um evento, saí, deixei eles na área de serviço e a porta da lavanderia, nessa área de serviço ficava do lado da lavanderia, eu fechei e esqueci de trancar. Só que era uma porta antiga e ela abriu. Quando eu cheguei do evento, eu ouvi eles na caminha e tinha um taquinho de sapatilha. Se você for mulher, você sabe o que eu tô falando. Na caminha deles, eu falei, gente, que coisa doida, como assim? Quando eu fui ver, a porta da lavanderia abriu, graças a Deus tinha uma sapatilha.
porque caiu a sapatilha. E aí a Cacau manda em todo mundo aqui em casa. Eu falo, ela é fêmea alfa, ela manda no Dingo desde sempre. Manda em mim, manda no meu marido, manda na Érica, na Dona Natália, ela manda em todo mundo aqui, até nos móveis. Nas pelúcias, mais ainda. Ela provavelmente deu o comando para ele comer a sapatilha. Então o Dindim comeu a sapatilha. Pois é, uma loucura. No dia seguinte ele estava vomitando o couro. A sorte é que tinha sapatilha, porque na lavanderia tinha um produto de limpeza. Você já imaginou? Deus me livre se pega um produto de limpeza. Então a sapatilha foi um livramento pra gente, né? E aí eu fazia como sobrou uma sapatilha só, eu pegava a sapatilha, eu e a Érica, a gente botava durante o dia na frente deles e, tipo, eles chegavam perto da gente, não, e falávamos isso. E eles comeram um chinelo, acho que da Dona Natália, que é a mãe da Érica, se não me engano, falando um pouquinho da infância deles. Como eu falei, estudei, a gente preparou toda a casa, fizemos todo o treinamento, não tivemos nenhum prejuízo em termos de móvel, ou chinelo, ou roupa, não tivemos. Não comeram meias, nada disso. E uma coisa que eu acho muito curiosa, né? O mascotinho é que nem a gente. Desde pequenos eles já têm manias. Desde pequenos a gente sabe o jeitinho de ser de cada um. Então, pro Fox Paulistinha, o Dingo, que pesa 13,5 kg, 14 kg, ele é grande. O peso máximo, né, o padrão do peso do Fox é entre 6 e 9 quilos. Cacauzinha pesa 9 quilos, ela está no máximo, digamos, na média do Fox. Então, em termos de força, o Dingolino aqui tem muito mais força que quem? Que a Cacau, uma coisa um pouco óbvia, né? Pelo tamanho, etc. E aí, desde pequena eu observei, tipo, a Cacau é destemida, ela sempre pula nele, fica mordendo a orelha dele. A Cacau, ela enche o saco do Dindim, no bom sentido, tá? Enche a paciência dele o dia inteiro. E ele adora, ele acha sensacional. Porque quando eventualmente ela não tá, que ela vai fazer a visita na casa da Érica, né? Que quando ela teve o período fértil, ela ia dormir lá, então ela ficou amiga das filhas da Érica, da Luna, que é uma mascotinha também, e da Manu, que é a filha biológica da Érica. Então uma vez por mês ela vai lá, aí o Dindim fica aqui de filho único. Eu falo uma coisa, ele fica arrasado. Então, desde pequenos, o Dingo respeita muito a Cacauzinha. Isso que é interessante, né? Eu sempre digo como a mãe natureza se ajeita, como a mãe natureza é sábia. A Cacau, ela arranca roedores ou pelúcias ou brinquedos, o que quer que seja, para brincar, né, ou para roer. De dentro da boca do Dingo, dá para imaginar isso? Então, desde pequeno, o Dindim nunca teve muito costume de roer benebones, outros roedores, porque não dá tempo. Eu compro 2, dou um para cada um. Dou o dela, achando que ela tá mega feliz. Eu dar o dele, elas vêm, tum, já pega. Então assim, ela que manda, ela que dita as regras. E então a Cacauzinha sempre foi muito destemida, ela sempre foi do tipo, deixa comigo que eu vou, eu faço. Na fazenda, quem acompanha a gente no Instagram sabe, né? Tem lagartos, normal. E a Cacau já se deparou com um lagarto. Teve uma cena da Cacau que eu cheguei, ela estava de mulher melancia, que eu falo quando ela põe as mãos para baixo, empina o bumbumzinho, que ela fica nessa posição, né? Cabeça aqui, o bumbum para cima, e tinha um lagarto na frente dela. Ainda bem que era um baby lagarto. E aí eu berrava. E o Dingo onde estava? Atrás das minhas pernas, morrendo de medo. Pois é. E eu, Cacau, vamos, Cacau. O que que acontece? O lagarto, ele não vai morder, mas ele pode dar uma rabada. Como é que dá uma rabada numa cabecinha assim? Me explica. Não dá, né? Então a Cacau, se fosse aquelas batalhas, quando os homens iam lutar, ela ia estar na linha de frente, ela ia ser a líder da batalha, ia estar na linha de frente, tipo, vem que eu dou conta. Já o Dindim tem todo o tamanho, ele bota a banca, mas assim, ele corre. Entende o que eu quero dizer? Então assim, aqui, ela que manda, Dona Miss que manda, e Dindim desobedece. Tem um ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois é, ela pode mandar e ele obedece porque ele tem juízo. É exatamente assim. Então, o jeitinho de ser deles é muito peculiar. Apesar de eles serem completamente diferentes, né? O Dindim é medroso, ele às vezes, ele como ele tem tamanho, né? O rosto dele é grande, ele se impõe, mas chega na hora, sai correndo. E ela não. Ela, a missão que você der, ela vai cumprir com excelência. Ela é determinada, ela é curiosa. Na fazenda ela anda tudo e ela vai andando e ele vai indo atrás, tipo, Maria vai com as outras. É isso. Em termos de apetite, como é que é cada um? O Dingo é um saco sem fundo, ele sempre foi, desde pequeno. Ele tem um apetite que é incontrolável, tipo, ele tem isso. Então, obviamente, é impossível deixar comida o dia inteiro, até porque são 2, daria briga. Então, eu coloco de manhã e coloco à noite, cada um no seu pratinho ou no seu comedor interativo, que é aquele comedor que dispensa os grãos devagar, o seu cachorro vai comendo lentamente, lembra a questão da caça que eles têm na natureza. Então, assim, em termos de apetite, o Dindim, ó, tá anos-luz na frente da Cacau. A Cacau tem apetite mais perto dele, como se ela não tivesse, entende? Agora, se eu coloco um pratinho do lado do outro, que vira e mexe eu faço isso, e ela vê que ele tenta pegar a comida dela, ela começa a rosnar para ele. Então, assim, ela é muito dominante até na questão da comida. Deu para entender como que
a dinâmica funciona aqui? E aí a gente tem, né, obviamente, toda essa rotina com eles. Então tem o adestrador que vem 3 vezes por semana, tem a Érica, tem eu, a gente se divide aqui nas tarefas. E tem uma coisa que pra mim é espetacular e assim, eu sou grata. Num tanto com eles, porque graças a eles eu aprendi, sabe o quê? Eu aprendi a viver o agora. Pois é, foram eles que me ensinaram com toda a calma do mundo, do tipo, se eu tô aqui agora, eu vou aproveitar o aqui agora. Isso fica de lição, porque a gente tem uma vida completamente doida, né? Que a gente acorda e a gente não sabe que horas que a gente volta para casa. Então, se a gente estiver presente nos momentos presentes, certamente a gente vai ser mais produtivo no trabalho, com os amigos, com a família, em tudo. Porque hoje em dia a nossa vida mescla, né? O trabalho com vida pessoal, com os amigos, com vida pessoal com a família. É o celular. O celular é aquela coisa que trouxe a gente para uma coisa tipo, não tem hora. É tudo tipo ao mesmo tempo. E eles não têm celular, eles não têm pressa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Esses nossos pets são maravilhosos porque eles não têm pressa, eles não têm pressa de chegar em lugar nenhum. O que eles querem é ficar o quê? Com a gente, eles querem ficar enroladinhos com a gente, eles querem carinho da gente. Olha que oportunidade maravilhosa, né? Eu me sinto abençoada. Eu falo que minha dupla aqui, Batman e Robin, no caso, Batman e Robin, me fez abrir os olhos para um monte de coisa e me permitiu, e graças a Deus me permite ainda e vai me permitir por muitos e muitos anos, amar de verdade, amar sem julgar, amar sem esperar nada em troca, amar porque você admira, porque você respeita. Entende? Eu tenho admiração por eles. Eles me inspiram todos os dias a ser uma pessoa melhor. Porque a vida com eles é muito melhor. A gente, quando é um tutor responsável, a gente tem o quê? A tutela responsável. Então, sim, a gente que vai prover o melhor para eles sempre. Porque eles merecem. Eles são pura bondade. Eles são pura alegria. Eles são pura felicidade. E a gente, obviamente, bebe dessa água. E a gente tem a oportunidade de se tornar um ser humano muito mais íntegro, um ser humano muito mais razoável. Um ser humano, né, muito mais, como é que eu posso dizer? Pé no chão. E um ser humano que valoriza o momento presente. Então, assim, lembra de valorizar o seu momento presente e o seu pet pode ser um forte aliado nisso. Caso você não tenha pet e esteja pensando, tem um pet, não tem um pet? A vida é muito melhor com ele, sabe? A gente se preocupa porque tem a questão de cuidar, etc. Por exemplo, o banho, né? A gente tá falando de manejo. O banho, o Dingo é cascão, desde pequeno ele foge da água. Na hora que a gente vai colocar ele no banho, seja na mangueira, seja eu comprei uma banheira de bebê, ele se esconde de onde você puder imaginar e ele se joga assim para trás, ó. E aí ele não pesa mais 13,5 kg não, ele tá pesando uns 20 quilos, porque ele não gosta de água. Então assim, ele tem essa coisa tipo, vou fugir. Já a Cacau, se ela desconfia que ela vai tomar banho, ela tá na porta do banheiro ou ela tá do lado da mangueira, porque ela quer tomar banho, entendeu? Então é tipo isso. Então eu falei do banho deles, o sono deles desde pequenos é maravilhoso. Eles deitam e capotam. Eu não me lembro agora com quanto tempo que eles começaram a dormir com a gente. Deve ter uns 6 anos já. Então eles dormem com a gente na cama. Eles são quietinhos, eles não se mexem. E é engraçado, a Cacauzinha ela gosta de dormir de conchinha com o Duda. E aí o Dindim gosta de dormir na perna dele. Comigo não dorme ninguém. É mole um trem desse? Pois é, a pessoa que se mata, leva no veterinário, vê questão da alimentação. Quem é o queridinho da dupla? O Super Alpapas. Mas eu fico feliz, porque eles fazem muito bem pro Duda também. Então o Duda tem a oportunidade de relaxar quando ele tá em casa, sabe? Graças a estes 2 pimpolhos aqui. Então as peripécias não foram muitas, graças a Deus, mas teve uma. Essa é muito boa. Eles estavam dormindo ainda fora de casa. E aí eu acordo num domingo ou num sábado de manhã com alguém assim, ó, na porta, sabe? Quando eu abro a porta, tava a dupla. Quando eu olho para trás, isso no corredor dos quartos, tinham rolos de papel higiênico com pipi. Eles causaram. Porque o Dingo aprendeu a abrir porta. Então, quando a gente colocou isso pra fora, como ele é grande, na hora que ele sobe, ele dá certinho o trinco da porta. Ele fez assim, ó, abriu. E aí, causaram. Mas, graças a Deus, tinha um papel higiênico. Aí eles deram uma mini mordidinha no no tênis do meu marido. Era um tênis que eu tinha acabado de comprar pra ele. Corri na loja, comprei outro, deu tudo certo, enfim. Mas tem essas peripécias que são muito engraçadas. Veterinário. Quem é mais curioso aqui no veterinário? A Cacau, muito mais. O Dindinho veterinário, vou falar pra você que é um relacionamento, como é que eu posso colocar? Desafiador, né? Ele não gosta. A Cacauzinha não liga muito, tira de letra, enfim. Bom, então contei um pouquinho sobre a chegada dos meus pimpolhos, né? Como eu disse, eles não nasceram de mim, mas eles nasceram para mim. Eu sou grata em infinitos aspectos por tudo que eles me ensinaram e seguem me ensinando. Eu tenho certeza que vou aprender muito, muito mais com eles.
Eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu tenho 2 grandes mestres que estão aqui, ó, dispostos a me ensinar o melhor que possa existir nesse mundo. Então já fica aí como sugestão, se você tiver pet, aliás, eu quero que você me conte como é que foi ele pequeno, ele grande, como é que é seu pet? Conta pra mim, quero saber, conta aqui nos comentários. E se você não tiver pet, eu espero que a gente tenha servido como inspiração para você ter, porque é um trabalho que a gente tem de cuidado, que é muito gostoso e que eu tenho certeza que me transformou num ser humano muito melhor. Sou muito grata pelos meus 2 concursos que fazem da minha vida, assim, um conto de fadas. E eu sei que cada um tem um jeitinho. Então, eu como mãe, o que eu faço? Eu respeito o jeitinho de cada um e eu potencializo as qualidades de cada um para que eles possam, de uma maneira harmoniosa, seguir a vida aqui com a gente. Então, um beijo. Lembra de seguir a gente também nas outras redes, né? Então, Instagram, TikTok, segue a gente lá. Dá aquela moral aqui no canal e comenta esse vídeo. Aproveita e manda o vídeo para amigo ou para amiga, para primo, para tio. Se você for fã dos Paulistinhas, ajuda a gente a compartilhar esse vídeo que traz um pouquinho da história dessas fofuras, né, bebês? Ai, seus lindos! Um beijo e até a próxima!